A minha ativação musical, ela se iniciou no gospel, principalmente em 98. E para minha surpresa, como eu morava no bairro do Capão Redondo, lá em São Paulo, foi criado um projeto no coração do Sérgio Saaz e do Scooby, na época, de montar um coral, ou no caso, Raiz Coral, na época. E o interessante é que reuniu grandes músicos, várias pessoas que hoje têm os seus trabalhos solo, que é Simone Brau, Tom Carf, Daniel Ribeiro, Leni Scott, tantas outras pessoas, Lininha, muitas pessoas, Paulo Santana. E como nós tínhamos aquela coisa da black music, aquela coisa inovadora, nossa, o Kirk Franklin, Ezekiel Walker, e a gente começou a criar algumas músicas, né? E começamos a criar algumas músicas dentro daquele estilo, daquele segmento ali. Então foi quando eu iniciei isso daí. E uma certa vez, eu estava ouvindo um cantor gospel que só tem um CD, que é chamado Terry Letman. Eu vi a melodia, uma melodia bonita, o jeito dele cantar com aquela voz rouca, grave de americano, bem igreja mesmo, bem church. Eu fiquei admirado com a melodia. E foi quando eu falei assim, eu vou criar alguma coisa dentro dessa melodia. No caso dele era um pouquinho mais lento, mas eu gostei muito. E eu fui um dos primeiros compositor gospel no Brasil a lançar ou fazer uma música 6x8 em 99, né, que era a Jerusalém, que é: ah, se eu soubesse mais que seu amor seria assim tão belo, ao ponto de morrer em uma cruz por mim, pecador. Qual grandioso amor, como esse que transformou-me de um pecador para vencedor, mais que vencedor. Aí vem o refrão, né? Eu irei para Jerusalém. Então foi quando eu comecei a compor. E quando o Sérgio Saaz foi na minha casa, juntamente com o Marquinhos Gomes, eles ficaram admirados de ver esse estilo, porque era novo. E aconteceu até assim, não, eu quero gravar, o outro quer gravar, e o Sérgio Saaz fez a gravação dessa música juntamente com o Raiz Coral. E foi uma das primeiras músicas aí para hits, né? Muitas pessoas conheceram a música Jerusalém. E por incrível que pareça, uma música que foi de boca a boca, não foi nem tanto em rádio, né? Então a ativação musical, esse início, ele foi muito bom, né? Nessa época de 99, 2000, 2004, que nós nos reunimos para ter esse estilo da black music. Enfim, rompeu barreiras, né? Hoje, depois de alguns anos, estamos em 2014, né? E incrível que pareça, valeu a pena nós reunirmos, discutirmos, né? Para que viesse a acontecer tudo isso, essa proporção da black hoje no Brasil inteiro, né? Então é uma coisa que eu tenho bastante assim preservado, que é essa simplicidade de poucas coisas, de poucos detalhes, de poucos acordes, e valorizar mais a questão da voz, né? Então foi muito bom. A queda é normal, ou não digo normal, é uma consequência de várias pessoas, de todo mundo. O interessante não era existir queda, não era interessante ter queda, né? Nós temos que aprender com os erros de algumas pessoas, mas infelizmente isso não aconteceu comigo. Após eu ter feito alguns projetos, alguns trabalhos em São Paulo com o Fernando Muculucusso e tantos outros homens, cresce um pouco daquela soberba em nós, né? O compositor bom, o cara canta bem, que bastante coisas. Eu não digo que eu ensinei o Tom Carf a cantar, mas a gente procuramos trabalhar muito junto, né? De questão de voz. Ele fazia algumas perguntas para mim e eu sempre estava falando com ele. Enfim,
Isso fez com que algumas pessoas achavam que eu dava aula para o Tom. No caso, eu não dei aula para o Tom, mas aprendemos junto algumas coisas. Isso vai crescendo o nosso ego. Hoje eu reconheço isso. E conforme foi acontecendo isso daí, eu fui caindo, automaticamente fui caindo, que algumas pessoas foram se afastando de mim pela arrogância, né? De ser compositor, de cantar bem, de ser o, vamos dizer, o old school na black music, né? E chegou no ano de 96, mais ou menos, 95, 96, aconteceu de eu ter uma grande queda, de não conseguir voltar para a igreja, não ter força para voltar para a igreja, não ter força, algumas amizades sumiram, e uma certa feita assim, eu morava, como eu falei, no Piraporinha, ali no Parque Santo Antônio, no Capão Redondo, Parque Santo Antônio, e tinha a Ponte do Socorro, tem a Ponte do Socorro até hoje, né? E uma certa vez, no mês de julho, uma noite chuvosa, 3 horas da madrugada, eu resolvi colocar um ponto final na minha vida, né? De não querer mais, porque tentei várias formas, fazer um trabalho, fazer um CD, aconteceu uma série de coisas também por causa disso daí, né? Daquela soberba. Eu resolvi ir para a Ponte do Socorro para querer me matar. Não conseguia ouvir a voz de Deus mais, não conseguia sentir mais Deus. E eu fui 3 horas da madrugada para a ponte, desesperado, chorando. E ao chegar na ponte, foi bem interessante que eu vi, na hora que eu ia querer me jogar, eu ouvi bem nítido uma voz dizendo assim, desce. Eu só ouvi isso, desce. E quando eu ouvi isso, eu comecei a chorar, não aquele choro de tristeza, mas um choro de alegria, de saber que Deus estava falando comigo novamente, que Deus estava presente comigo na situação complicada. E ao voltar para casa, eu fiz uma música, eu cantei um salmo. E ao voltar para casa, eu comecei a cantar uma música assim: confiarei em seu amor, que sei que o Senhor vai me ajudar a passar por estas provações. Eu sei que erro a todo instante, pois o pecado me abraçou. Parece que não vou voltar jamais pra sua casa. Sinto que a solidão tomou posse do meu coração, Senhor. Não vou desistir, não. Ainda que custe a minha vida, eu não vou desistir, não. Ainda que venham falar mal de mim, eu não vou desistir, não. Pois eu confio em Ti. Pois eu confio em Ti, Senhor Jesus. Que mais pra frente, o Sérgio estava passando por uma situação, o Sérgio Sass, e ele ouviu e acabou gravando essa música, gravando esse pequeno, ou esse salmo. E essa é uma das músicas que eu mais gosto, porque já viajei para alguns lugares no Brasil, e muitas pessoas chegaram em mim depois que descobriram que essa música era minha e falaram que era uma música de cabeceira, era da cama. Ele acordava ouvindo essa música, porque essa música tocava no coração dele, para não desistir. Essa música, a maioria de homens, mulheres, jovens, até mesmo senhoras, falam assim: a música é linda, essa música mexe conosco, a letra dela, a forma de interpretar. Então, é uma das músicas que eu mais gostei. E após isso daí, comecei a me erguer novamente, comecei devagarzinho a esquecer tudo aquilo. Enfim, às vezes é preciso Deus colocar nós no fundo do poço para que nós possamos aprender. Deus, Ele nos coloca no fundo do poço, porque é no fundo do poço que a gente vai parar para ouvir a voz de Deus. Porque enquanto nós estamos aqui, a gente não para ouvir a voz de Deus. Então eu tenho essa experiência hoje, e é muito bom. Espero que você Deus não venha fazer um poço para te colocar, que é meio complicado. Mas é muito bom ouvir a voz de Deus. Eu sempre gosto de ouvir a voz de Deus. Isso aí, essa foi uma das músicas.
Então, a música Não Vou Desistir, ela foi bom que eu estava falando, ela foi algo muito bom, vamos dizer assim, que após o Sérgio ter lançado, passou alguns anos, um cantor do estado do Rio de Janeiro, onde eu me encontro hoje, ele ligou, primeiro em Brasília, não me encontrou em Brasília, porque eu já tinha ido embora para São Paulo, após uma apresentação em Brasília, e no dia seguinte ele ligou, de novo, conseguiu falar comigo, que foi o cantor Bira Santos, que hoje está no Portugal, é pastor lá no Portugal, pedindo essa música Não Vou Desistir para gravar. E eu falei não, a princípio eu falei não, mas eu ouvi a voz de Deus dizendo que era para mim vir para cá, para o estado do Rio de Janeiro, não era nem para falar que sim nem que não, mas vim aqui. E eu imediatamente obedeci e vim para cá, para o estado do Rio de Janeiro. E para surpresa, ao chegar na rodoviária, na Novo Rio, que eu vim de ônibus, e eu conheci um camarada assim excepcional, cara sem palavras. Então conheci o Bira Santos e um pastor gordinho, que daqui a pouco eu acredito que vocês vão conhecer ele, chamado Eduardo de Castro. E o Eduardo de Castro me trouxe para cá, para a região dos Lagos, um lugar muito lindo, fabuloso. E é um cara que me ajudou muito em fazer o CD Célio Rodrigues Veio para Resgatar, que é o título do meu primeiro CD. Né? É um CD que é muito funkeado, tá? O Cleverson Silva, Ted Furtado, Herbert Medeiros, Felipe Nel, muita gente, Simone Brau, Robson Nascimento, Trio Pérolas, enfim. O título, a música do título, né? Essa muito boa, que é O povo de Israel atravessou o mar vermelho, Egito, Faraó ficou pra trás, Miriam dançou, Moisés louvou, o povo se alegrou na presença de Deus, na presença de Deus. Deus, hipótese alguma, larga o povo do Egito, pois essa é uma nação que irá muito te louvar, te exaltar, te bendizer, no corpo incorruptível para nunca mais morrer. Estamos na contagem regressiva, a volta de Jesus Cristo, ela se aproxima, para vir buscar um povo sem mácula e com fé, para junto louvarmos a Deus em unidade no céu. Veio para resgatar almas perdidas, com grande justiça. Jesus não faz acepção de pessoa. Veio para resgatar almas perdidas, com grande justiça. Jesus não faz acepção de pessoas. É uma música que versa bastante, falando sobre o povo de Israel, né? A salvação que veio para o povo de Israel. E após, a música fala também a respeito do resgatar de Cristo para a igreja que está perto. Desse CD também tem uma música que é Exército de Deus, uma música bem tocada, muito... A galera gosta muito, assim, muitas pessoas pedem, que é... Não sei se você está vendo o grande exército de anjos se aproximar. Eles estão a postos, prontos para guerrear. E do outro lado vem uma terceira parte que caiu do céu, onde eles vêm treinando, tentando derrubar o povo de Deus, levando almas à perdição, causando várias situações na vida financeira, na vida amorosa, na vida com os amigos, na vida familiar. E se não vigiar, ele vai até tirar a sua vida espiritual. Olha ao seu redor, veja como é que está. Guerra pra todos os lados e não tem como parar. Nem vou falar doenças, assolações do mundo. Quem tá na guerra é pra guerrear. Quem é soldado pegue as suas armas e vamos em frente guerrear. Quem é covarde, volte pra sua casa. Só quem tem coragem vai à guerra. E aí a música quem vai, vai. Quem não vai, vai ficar.
ficar. Quem vai, 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 vai. Quem não vai, vai ficar. Essa é uma das músicas que tem nesse CD. Célio Rodrigues veio para resgatar. Um CD assim que você não pode deixar de ter. É bem black, né? E tem bastante outras músicas de adoração também, bem interessante. Eu, Célio Rodrigues, sou cara de leão total. Não sei se você está vendo um grande exército de anjos se aproximar. Eu quero apresentar a vocês uma pessoa que tem nos agraciado muito, nos abençoado com o nosso ministério, que está, em breve estamos fazendo outro CD pelo Lança Disc, e o Eduardo, pastor Eduardo de Castro, que eu quero apresentar ele, uma pessoa abençoada, um pastor abençoado do Ministério Quadrangular, da Igreja Quadrangular, que vai trazer uma palavra para nós aí, uma pequena palavra, né, hoje é dia 4, né? Nesse dia 4 de 2014, estamos iniciando aí, para que Deus venha nos agraciar nesse 2014. Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui reunido, né? Com os familiares, amigos. E eu tenho o Célio que está nos abençoando, né? Mas nós temos uma palavra aqui para todos os telespectadores, que em Isaías 43, uma palavra que vai abençoar a sua vida. E nós temos visto hoje em dia muitas pessoas reclamando, murmurando, presos ao passado, se incomodando com as coisas que já se passaram. Então eu quero que essa palavra seja direta para você do trono de Deus. Para você, Isaías 43, 18, que diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Ou seja, esqueça o passado. Amém. Vejam o que eu estou fazendo, uma coisa nova. Deus está querendo te dar algo novo. O que o diabo tomou, deixa para o diabo. Deus vai te dar algo novo nesse 2014. Amém. Que você possa reconhecer isso. A palavra de Deus diz que está surgindo coisa nova e nós não estamos vendo. Estamos perdendo as oportunidades. Que Deus está fazendo coisa nova. E o detalhe, irmãos, Deus está abrindo essas coisas novas no meio do deserto. A palavra diz que até no deserto vou abrir caminho, no meio de riachos, no meio do ermo. Ou seja, meu amado, aonde você não está vendo nada, aonde está tudo deserto, seco, é que vai ter água, é que vai ter manancial, é onde Amém. Vai transbordar a bênção na sua vida. Que esse 2014 seja um ano que o teu rio vai florescer, ribeiros de águas vivas. Então, rio, ermo, é sinal de deserto, e deserto é ali que Deus age. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Quando Ele opera, ninguém pode impedir. Pode se levantar o que for, ninguém pode impedir. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível, e Ele está falando esta palavra ao meu coração, para que o teu 2014 seja um ano abençoado. Amém. Em nome de Jesus. Um abraço a todos e fiquem com Deus, na paz de Cristo Jesus. Eu, Eduardo de Castro, também sou cara de leão total. Uau! Quem tá na guerra é pra guerrear. Quem é soldado pega as suas armas e vamos em frente guerrear. Quem é covarde volte pra sua casa. Só quem tem coragem vai à guerra. Nós somos cara de leão total! Muito bem, de